Fui babaca por ter perdido a paciência com um amigo da minha namorada? Sou homem, tenho 28 anos e minha namorada tem 22, estamos juntos há cerca de 2 anos e meio, nunca tive problemas com as amizades dela, porém, os amigos mais recentes dela estão me tirando a paciência. Há cerca de 2 meses ela fez amizade com um grupo de garotos mais novos, 18 e 19 anos, que jogam LOL com ela. Desde que se conheceram, ela sempre está conversando e falando de LOL com eles. O que acho super legal porque jogos acabam sendo um ponto de interesse comum entre minha namorada e eu, mesmo que às vezes eu canse de jogos online mais rápido que ela, fico tranquilo e vou fazer minhas coisas. Porém, quando eu saio da call, as conversas ficam esquisitas, eles começam a se ofender e se xingar, o que dentro do contexto competitivo do jogo, até relevo. Mas isso vai para fora do jogo. Fazemos parte de um grupo de WhatsApp em comum sobre RPG de mesa, onde está ela e os amigos dela, que ela adicionou quando começamos a jogar juntos para também participarem dos RPGs, e os meus amigos mais antigos que jogam RPG comigo. As conversas desses amigos com minha namorada se estendem do jogo para esse grupo e são totalmente abusivas e misóginas. Ela também participa ora revidando, ora ofendendo outro. E fica uma troca de ofensas que duram horas no grupo. Coisas como: cala a boca porque você é mulher, ninguém gosta de ti, a gente te atura, etc. Quando alguém do grupo fala que estão passando do limite, geralmente eu ou um dos meus amigos, a minha namorada e os amigos dela dizem que é só brincadeira, uma zoeira e não estão ofendendo ninguém, mesmo que role a perpetuação de discursos preconceituosos e machistas. Isso tem afastado os meus amigos que eram mais ativos e agora mal têm falado no grupo. O caso foi que, hoje, eu perdi a paciência. Nunca tinha participado das discussões, mas as ofensas estavam chegando a um nível pesado e misógino, o que me incomodou, principalmente porque o alvo estava sendo minha namorada, e quando o pior deles disse que ia sair do grupo, eu, já ofendido pelas agressões de brincadeira para minha namorada, mandei uma mensagem com a intenção de incomodar dizendo: deixa o nerdola, misógino, incel, ancapir, tá precisando lavar uma louça, limpar uma casa, sustentar a família, ter um patrão escroto que humilha ele, para poder ter pelo menos um pouco de noção da realidade. E eles pararam a discussão. Eu também mandei uma mensagem para minha namorada no privado dizendo: esse tipo de pessoa me dá nojo, fico com vontade de vomitar, meus olhos e ouvidos sangram com o que ele fala, fora que as piores coisas que aconteceram na minha vida aconteceram devido a pessoas que se comportavam exatamente como ele. Sofri muito bullying no ensino médio de garotos com o mesmo comportamento que o dele. E sim, isso ainda me deixa frustrado, mesmo 10 anos depois, por perder muitas oportunidades, mas faço terapia, se tiverem oportunidade, façam também, é ótimo. Também disse para ela que ela é responsável por quem escolhe como amizade, quem ela quer ter por perto. Eu respeito as escolhas dela e nunca digo que ela está errada ou certa por fazer uma coisa ou outra como se fosse dona da verdade, mas que, mesmo eu sendo namorado dela e amando ela, não quer dizer que vou aceitar ficar perto deles ou concordar com as brincadeiras que fazem, pois aquilo me deixava incomodado e por cima de tudo triste, devido a ela não ouvir meus avisos. Acho que por não entender minha preocupação, que eles estavam passando do limite. Depois disso ela não me respondeu mais. Alguns detalhes sobre ela: ela não teve muitas amizades na adolescência devido a uma família muito restritiva e controladora. Ela passou por abusos na infância e adolescência. Ela tem crises de ansiedade e mudez seletiva quando está em situações de conflito. Acredito que a situação tem engatilhado sua autopreservação. Sempre tento manter uma zona segura para ouvir ela, mas é bem difícil que ela expresse o que pensa quando está assim. Mandei mensagem perguntando como ela estava, pedindo desculpas, pois percebi que poderia ter causado uma crise de ansiedade nela. Ela visualizou e não me respondeu. Eu nisso percebi que minha reação com o amigo dela foi pesada também. Usei a mesma moeda deles contra eles. Mandei mensagem para ele falando que não desejo nada de mal. Disse que o que fiz foi exagerado. Conversamos tranquilamente, mas enfatizei que ele tinha passado dos limites, que fiquei incomodado e preocupado com o tipo de amizade que eles estão construindo com essas ofensas. Também aconselhei para ele parar de repercutir discursos de abuso e misoginia, que isso não leva a coisas boas e que ele pode estar ofendendo e causando mal a pessoas sem ter consciência disso. Quero saber se sou babaca por perder a cabeça, me sujeitar a me rebaixar a um nível deles de ofender para argumentar, estourando com um amigo da minha namorada e ter falado que se ela continuar perto deles,
Eu não vou querer estar por perto dela? O principal motivo que me levou a postar aqui foi a minha insegurança por nunca passar por uma situação assim anteriormente. Gostaria de ver quais as opiniões das outras pessoas sobre OBS. Já falei com meus amigos, mas é muito fácil quando todos concordam com você. Quero ver opiniões contrárias às minhas, ver onde posso estar errando. Eu sou a babaca por recusar boicotar a festa e a sessão de fotos do meu marido, considerando que ele quer excluir meu filho com deficiência? Meu marido, 48M, e eu, 42F, estamos casados há 3 anos e temos uma família mista. Ele tem 2 filhas, uma de 17 anos e uma de 10 anos. E eu tenho uma filha, 11 anos, e um filho, 14 anos, chamado Ethan. Meu filho tem paralisia cerebral, mas apesar de estar em uma cadeira de rodas, ele é em grande parte independente e todas as suas notas na escola, exceto uma, foram A ou B. Meu marido é dentista e abriu o próprio consultório há 2 anos. Ele tem aumentado sua presença nas redes sociais e quer incluir as crianças família nisso. Então fizemos fotos fofas das meninas com aventais rosa, sentadas na cadeira do pai, e decoramos a sala de espera com brinquedos, entre outras coisas. Desde que as contas nas redes sociais começaram a ganhar destaque, tem havido muita polêmica. A ex-esposa dele, 47F, ficou irritada porque a filha dela mais nova estava sendo marcada em postagens que listavam a toxina botulínica como parte dos serviços oferecidos. Ela também disse que a filha dela de 10 anos não poderia consentir em ser apresentada em um Instagram público da mesma forma que a filha mais velha. Como resultado, minha enteada mais nova foi excluída das contas públicas do meu marido. O dia do trabalho está chegando e meu marido está organizando uma festa e uma sessão de fotos. Ele queria mostrar nossa família mista, então eu assumi que todas as nossas crianças estariam presentes, exceto a filha de 10 anos. No entanto, ele me disse que não estava muito confortável com a ideia de ter o Ethan na festa. Ethan tem dificuldades na fala devido à disartria, então sua fala pode ser um pouco distorcida. No entanto, a principal preocupação do meu marido é que o Ethan pode não entender bem os sinais sociais se falar demais. Tem sido um pouco difícil para o meu marido se relacionar com o Ethan. O Ethan é conhecido como engraçado na turma, a maioria das pessoas acha ele engraçado, mas meu marido reclama que não entende as piadas dele. Além disso, embora meu marido tenha apresentado minha filha a muitos colegas de negócios e nas redes sociais, muitas pessoas não conhecem muito o Ethan. Meu marido disse que não queria uma foto com o Ethan e pessoas online perguntando, espera, quem é ele? Meu marido pediu que enviássemos o Ethan para a casa do pai dele para a festa e sessão de fotos. Pedi ao meu ex-marido que cuidasse dele durante o feriado prolongado e ele ficou chateado. Ele disse que meu marido olha para baixo para pessoas com deficiência e tem excluído o Ethan. Ele exigiu que eu dissesse que ou ambas as crianças estão incluídas ou nenhuma está. Eu disse a ele que não ia ameaçar não apoiar o meu marido no evento ou sessão de fotos. É a festa dele e, portanto, a escolha é dele. E eu não ia estragar o desejo dele de ter uma presença, foto da família mista. Meu ex disse que acha que estou em algum tipo de lua de mel e que gostou do meu marido no começo, mas agora vê desprezo na maneira como ele olha para o Ethan. Ele disse para marcar as palavras dele e que se eu não defendesse o Ethan, ele usaria todos os seus direitos parentais daqui para frente em relação a ambas as crianças. Eu sou a errada? Eu gostaria que meu marido convidasse o Ethan, mas às vezes duas pessoas têm dificuldade em se entender, e acho que é isso que está acontecendo aqui. Meu marido tem inúmeros pacientes doentes ou com deficiência. A palavra desprezo é um insulto ao caráter dele. Eu sou a babaca por dizer que minha filha é uma mãe terrível? Minha filha mais velha e eu tivemos uma desavença recentemente. Fiquei muito desapontada com ela e expressei isso, assim como minha opinião de que ela é uma mãe terrível. Ela acredita que estou errada em julgá-la, então quero ter alguma perspectiva. Minha filha foi casada 2 vezes. Seu primeiro marido morreu quando seus filhos tinham 9, 5 e 4 anos. Ela conheceu o segundo marido 18 meses depois e se casou novamente depois de 1 ano de namoro, criando uma família mista com a filha dele, que tinha 4 anos na época do casamento. Meu neto mais velho foi arrasado pela morte do pai. Ele estava em terapia desde a morte do pai, algo que meu marido e eu tivemos que pressionar nossa filha a procurar, porque ela estava mais focada em seguir em frente. Mas nosso neto mal comia ou dormia e tinha dificuldades na escola. Minha filha me agradeceu depois por incentivá-la a procurar ajuda. Quando meu neto começou a terapia, foi pedido a ele que mantivesse um diário para ajudá-lo. Era algo que ele
Levou vários meses para começar a usar mais do que uma vez por mês, mas ele acabou usando muito. Esse diário era apenas para os olhos dele. Nem mesmo o terapeuta o lia. Eles apenas discutiam qualquer coisa que ele quisesse. Minha filha teve mais filhos com o segundo marido e as coisas estavam bem. Quando meu neto decidiu que queria estudar na faculdade local, pediu se poderia morar com meu marido e comigo, e concordamos. Ele veio morar conosco no meio de junho. Cerca de um mês depois, notei que algo estava acontecendo, mas não fazia ideia do que era. Meus outros 2 netos do primeiro casamento da minha filha me contaram que a mãe deles e o irmão estavam brigando porque a mãe tinha roubado o diário de terapia dele enquanto estavam nos visitando e que ela estava brava com o conteúdo. Ela também estava zangada com eles porque eles defenderam o irmão. Conversei com meu neto, que estava tanto zangado quanto triste. Ele me disse que a mãe nunca deveria ter lido aquilo. Falei com minha filha em seguida. Ela desabafou comigo sobre como meu neto tinha escrito sobre o marido dela e os outros filhos, incluindo a enteada dela. Ela disse que ele nunca quis que ela seguisse em frente, que ele queria que ela ficasse sozinha para sempre, que ele nem amava os irmãos muito mais novos, apenas os 2 do casamento dela com o pai dele. Ela disse que não conseguia olhar para ele. Perguntei a ela se era verdade que ela tinha roubado o diário. Ela ficou chocada por eu perguntar e me disse que eu deveria focar mais no conteúdo, especialmente quando parte disso foi escrito logo antes de ele ir morar comigo. Eu disse que estava escrito em um diário e nunca foi dito em voz alta para nenhum deles. Ela disse que isso não importava, e eu disse que importava. Ela me disse que eu deveria estar do lado dela, que ele deveria ser excluído por escrever coisas tão terríveis. Foi quando eu expressei minha decepção com ela e a chamei de mãe terrível. Eu sou a babaca? Eu sou o babaca por ter apagado o save de jogo de 100 horas do meu colega de apartamento? Eu, 23 anos, homem, recentemente mudei para o mesmo apartamento com meu amigo da faculdade, Mike, 24 anos, homem, ambos somos ávidos jogadores há anos, com um amor compartilhado por RPGs. Quando decidimos morar juntos, juntamos nossos recursos para comprar o console de jogos mais recente e alguns títulos compartilhados. The Witcher 3, Wild Hunt foi um dos nossos favoritos em comum. Mike começou a jogar antes de mim e ficou incrivelmente imerso no jogo. Ao longo de um mês, ele mencionou que havia jogado mais de 100 horas, completado missões secundárias, obtido armaduras raras e avançado significativamente na história principal. Há alguns dias, ansioso para começar minha própria jornada no jogo, acabei sobrescrevendo acidentalmente o save do jogo do Mike, pensando que estava criando um novo espaço para mim. Quando percebi meu erro, todo o progresso dele havia desaparecido. Mike ficou compreensivelmente furioso quando descobriu. Ele explicou como havia completado partes desafiadoras do jogo com muito esforço, e meu erro havia desfeito todo o seu progresso. Pedi desculpas profusamente e até ofereci comprar um novo jogo para ele ou ajudá-lo a jogar partes dele novamente, mas ele disse que não era a mesma coisa. Alguns dos nossos amigos acreditam que foi apenas um acidente infeliz da minha parte, enquanto outros acham que eu deveria ter sido mais cuidadoso, dada a quantidade de tempo que Mike investiu no jogo. Sinceramente, achei que estava criando um espaço para salvar o meu próprio progresso e não tinha a intenção de apagar as conquistas dele, mas ao ver o quanto Mike está magoado e chateado, começo a sentir que minha negligência pode me tornar o babaca nessa situação. Eu sou o babaca? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!